Aleluia. Graças e paz para a igreja, amém? Queria que os resgatados viessem aqui, amém? Irmãos, a igreja já conhece o meu estilo de pregar, já sabe que eu sou um adorador, então se coloque de pé. Você pode fazer cara feia, pode fazer biquinho, mas se coloque de pé, amém? Caso você não queira receber, pode ficar sentado ou, sei lá, ir embora. Porque essa noite aqui, se você ficou, é porque você vai receber, amém? Agora, se você quiser ir embora também, não atrapalhe quem quer adorar. Aleluia. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Respira bem fundo agora. Respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Esse ar que sopra dentro de você é o mesmo sopro que lá atrás na criação o Espírito Santo soprou para que você pudesse viver, para que houvesse vida em você. Então você hoje pode estar totalmente angustiado, mas deixa eu te falar, ainda existe esperança para você, sabe por quê? Porque o sopro de vida ainda está dentro de você. O próprio Deus ainda habita em você. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nessa noite, ó Pai, eu ainda vejo barreiras, ó Deus, aqui nessa igreja, ó Pai. Deus, eu consigo sentir, ó Deus, a presença, ó Deus, do inimigo, ó Pai. Tentando, ó Deus, oprimir, ó Deus, tentando afastar, ó Pai, as pessoas de chegar diante do Senhor. Pai, eu posso sentir, ó Deus, o inimigo, ó Deus, tentando afrontar as pessoas, ó Deus, para que elas não venham receber. Deus, eu posso sentir, ó Deus, corações angustiados, ó Deus. Pai, eu consigo sentir, ó Deus, pessoas, ó Deus, que estão rindo, ó Pai, por fora, mas por dentro, ó Deus, estão totalmente destruídas, ó Pai. Mas que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha transformar, ó Deus, essa pessoa. Que o Teu Espírito, ó Deus, venha agir, Deus, na vida dessa pessoa, Pai, de uma forma, ó Deus, especial. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, sim, eu sei, Tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, que nessa noite, ó Deus, o
Senhor possa vir, Deus, visitar, ó Deus, os corações aqui, ó Pai. Porque nós cremos, ó Deus, que a Tua presença será real aqui nessa noite. Pai, como fala que essa canção, ó Deus, ainda que o meu corpo, ó Deus, não possa ver, não possa sentir, ó Deus. Mesmo assim, ó Deus, eu espero, ó Deus, em Tua presença. Mesmo assim eu espero, ó Deus. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em Ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, sim, eu sei, Tu me sararás. E se tudo está, sim, eu sei, Tu restaurarás. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você pode declarar nessa noite que você descansa nele? Declare que você descansa nele, sabe? Sabe essa tristeza no seu coração? Descansa nele. Sabe aquela luta que te aflige? Descansa nele. Sabe aquilo que tem te atrapalhado a servir ao Senhor? Descansa nele. Declare nessa noite que você descansa nele, amém? Declare: eu descanso em Ti, Pai. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhor dos Senhores. Mais alto, declare: eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Declare, declare, continue declarando: eu descanso em Ti, chore carabaçou, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Declare novamente: eu descanso em Ti. Descanso em Ti, Rei dos Reis. Senhor dos Senhores. Abraça o irmão que está do seu lado e declare isso: eu descanso em Ti, ó Deus. Abraça esse irmão. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. comece a orar agora e comece a falar com o Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, as barreiras, ó Pai, começam a ser quebradas nessa noite, ó Deus. A Tua presença, ó Deus, começa a entrar e habitar neste lugar, ó Pai. Pai, que as barreiras, ó Deus, que estavam prendendo, ó Deus, a Tua igreja, ó Deus, sejam quebradas agora, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa vir sobre essa igreja, ó Deus. E eu não aceito, ó Deus, nenhum espírito, ó Deus, maligno, ó Pai, que quer oprimir a Tua igreja, ó Pai. Porque onde o Senhor está, ó Deus,
Outro Deus não pode ficar. Espírito Santo, assim, ó Pai, como lá na criação, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, pairava, ó Deus, sobre a terra, ó Pai. Que Ele venha começar a voar sobre essa igreja, ó Deus, e que o teu governo comece, ó Deus, a habitar em nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só a igreja, sem nenhum instrumento, eu descanso em Ti. Em Ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em Ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em Ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores, eu descanso em Ti. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aplauda ao Senhor bem forte, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, Romanos, no capítulo 12. Irmãos, o porquê que eu adoro sempre quando eu vou ministrar. Eu aprendi que a adoração, ela quebra qualquer muralha. E ela tira tudo aquilo que te atrapalha. Eu não sei vocês, mas eu estava sentindo o culto bastante pesado. Eu estava sentindo uma opressão muito grande. Mas quando eu adoro ao meu Deus, não há espaço para outra pessoa ou para nenhum espírito maligno. Só há espaço para Ele, é uma coisa entre eu e Ele. Então, quando a adoração chega a Ele, como a adoração é para Ele, aquilo que não é dele tem que sair. E nessa noite eu começo a sentir que Ele já está começando a ter mais liberdade aqui. Eu começo a sentir que existem já corações que começam a dar espaço para Ele. Eu posso falar aqui a noite inteira, eu posso pregar aqui a noite inteira, o pastor Gilberto e todos os outros pastores que estão aqui. Mas se você não abrir o seu coração, se você não se entregar para Ele, vai ser só palavras jogadas ao vento. Mas se você abrir o coração, pode ser a menor pessoa que venha pregar aqui em cima, que você vai receber. E você vai voltar para casa totalmente transformado. Porque aonde a palavra de Deus chega, ela transforma, ela muda. Amém? Todos encontraram Romanos 12? Eu vou falar nessa noite sobre... Como eu posso explicar? Não é porque você tem vivido lutas em sua vida, não é porque você tem passado por situações na sua vida que significa que Deus ainda não está com você, ou que significa que você não está no lugar qual Deus te colocou para estar. Mesmo você passando por lutas, dificuldades, aquele pode ser o lugar qual Deus estabeleceu para você, na sua vida, para você ficar. Romanos 12 fala assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode se sentar, amém? Eu não quero entrar no mérito aqui nessa noite de falar sobre
a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Vários pastores já falaram sobre isso, acredito que vocês devem estar cansados de ouvir sobre isso, mas eu queria falar sobre a vontade de Deus em nossa vida, sobre a totalidade da vontade de Deus em nossa vida. Independente se ela seja boa, se ela seja perfeita ou agradável. Eu queria falar para você nessa noite da vontade dele para você, o que ele tem para você. O que ele tem guardado para você. E como eu falei, não é porque você passa por lutas ou situações que não significa que você não está vivendo um evangelho pleno, não está vivendo o evangelho da graça, não está vivendo uma totalidade com o Espírito Santo. Não significa que você não tem vivido intensamente com ele. Pelo contrário, as lutas em sua vida, elas não medem o seu grau de espiritualidade, se está bom ou se está ruim. O que mede o grau de espiritualidade em sua vida, se está bom ou ruim, é o que, mesmo você passando por lutas, mesmo você estando em dificuldades, você não abandona a sua fé. Você não larga a sua fé. Estudando lá em casa essa semana sobre isso, sobre a vontade de Deus, sobre o que é, o que Ele tem para fazer, me veio essa palavra. Me veio falar sobre isso. Muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades em nossa vida, que parece que vai nos tirar, que nos tira o chão. Nos tira totalmente a razão, nos faz entristecer, nos faz chorar, nos faz querer abandonar a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Por causa de uma luta em nossa vida, por causa de um pequeno problema em nossa vida, muitas vezes nós abandonamos tudo aquilo que Deus já tinha feito para nós lá atrás. Como se aquilo que Ele fez não valesse de nada, não valesse nada. Como se aquilo que Ele fez fosse simplesmente uma obrigação dEle. E não é isso. Muitas vezes é necessário que nós passamos por determinadas situações, determinadas circunstâncias em nossa vida. Aí você me pergunta, Felipe, é Deus que tenta a gente? Não, Deus não tenta você, Deus não tenta ninguém. Deus, Ele é bom. E algo que é bom, se Deus é amor, como que Deus vai dar algo para você? Como que Deus vai tentar você, sendo que Ele não é aquele que vai tentar, sendo que Ele não é o tentador? Felipe, Deus permite. Sim, Ele permite. Entre aspas, porque quem dá a permissão para que o diabo venha agir em nossa vida somos nós mesmos. Nós damos legalidade para que ele venha agir. Então não é Deus que permite. Nós permitimos que ele venha e faça o que ele está fazendo em nossa vida. E Deus fica o quê? De mãos atadas, porque Ele fala, olha, você não pode fazer isso. Mas se você fez, agora eu não posso fazer nada. Mas Felipe, eu não me arrependi? Sim, você se arrependeu, mas existe uma consequência. O seu pecado, existe uma consequência. Para toda ação, há uma reação. Então muitas vezes você tem vivido a vontade de Deus e você sabe que é bom, tem sido agradável viver a vontade de Deus. Você tem feito maravilhas diante de Deus, você tem ministrado, você tem pregado, você tem feito as coisas, tem orado por pessoas. Mas de repente, você começa a passar por situações difíceis. Aí você vem, será que essa igreja realmente é de Deus na minha vida? Eu estou passando tanta luta. Será que esses líderes realmente são líderes da minha vida? Eu tenho passado tantas dificuldades. Você começa a desacreditar daquilo que um dia você desacreditou, simplesmente porque aconteceu um pequeno problema em sua vida, causado por você mesmo. E você começa a colocar a culpa em todas as outras pessoas ao seu redor. Mas você nunca se olha no espelho e fala, fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. E a vontade de Deus para a nossa vida, a única vontade dEle para nós, é que nós sejamos salvos. Ele quer que nós sejamos salvos, essa é a principal. Ele nos fez para adorar Ele, sim. Nós viemos para adorar ao Pai. Nós viemos para adorar a Ele, exaltá-lo. Mas o principal objetivo nosso, e o principal motivo a qual Ele mandou Jesus na terra,
foi para nos salvar. E não é porque você está vivendo um evangelho, você aparentemente acha que está vivendo o evangelho correto, certo, não tenho pecado, não tenho feito isso, não tenho feito aquilo, que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por situações difíceis. Você vai passar. A Bíblia me dá vários homens que viveram bem mais na presença dele do que muitos de nós. E eles passaram por situações bem maiores do que a que você vive hoje. E você acha que muitas vezes quebrar uma unha para você é o mais terrível que poderia acontecer em sua vida. Não é. Não é. Tudo que você passa, tudo que você tem passado, o que você vai passar, é para o seu crescimento. Seja uma vida em abundância, como o Gilbertinho falou. Seja uma vida lutando, é para o seu crescimento. Se você vive uma vida em abundância, Deus está te ensinando algo, a como viver nessa vida em abundância. Concordo plenamente com aquilo que foi falado. Não é para você viver uma vida em abundância simplesmente para você. Se Deus te deu, abençoe outras pessoas. Se você tem vivido uma vida de luta, se você tem lutado e a luta não tem passado, comece a orar, comece a falar: Deus, o que aconteceu? O que tem acontecido? O que eu tenho feito, Pai? Muitas vezes você não fez nada. Muitas vezes é só Deus te ensinando, para que lá na frente você venha ensinar outra pessoa. Muitas vezes é Deus te mostrando situações que é necessário que você passe, para que lá na frente, quando uma pessoa chegar em você para pedir um conselho, você fala: isso eu sei, eu passei por isso. E nada prega, não existe uma pregação mais forte, não existe algo que deixa as pessoas mais impactadas do que o testemunho próprio, o testemunho da pessoa. Quem viu uma pessoa antes que era totalmente destruída e vê ela hoje na presença de Deus, olha e fala: nossa, aquele homem mudou, aquela mulher mudou, eu também posso mudar. Ou seja, o seu testemunho pessoal, ele prega muito mais do que 1000 palavras. O seu testemunho pessoal, ele vai pregar muito mais do que você imagina. Muitas vezes você quer aprender, você quer dominar a palavra, você quer ser um cara muito eloquente, falar muito bem. Muitas vezes o que Deus quer de você é simplesmente que você chega e conte o seu testemunho de uma maneira bem simples, de uma maneira simples. Simples. Você chega aqui e fala assim, você chega numa roda de amigos e conta o seu testemunho. E muitas vezes aqueles amigos que estão ao seu redor vão se converter pelo simples fato do seu testemunho. Abra sua Bíblia em Timóteo capítulo 2. Timóteo capítulo 2 fala assim: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É aquilo que eu estava falando, irmão. A vontade de Deus soberana para nós, aquilo que Deus tem para nós é o quê? É que nós venhamos nos salvar. Você pode continuar lendo aqui, que em nenhum momento ele vai falar que para você se salvar vai ser uma vida muito boa. Você vai passar por, simplesmente, você não vai passar por nada, você vai se converter e a sua vida vai ser uma maravilha. Não. Existe um preço a ser pago. Um preço entre aspas. Eu quero que vocês entendam, quando eu falar de preço, o verdadeiro preço já foi pago lá na cruz. Jesus já morreu, aquele foi o preço pago. Aquele foi o alto preço que Jesus nos deu, que Deus nos entregou o Filho dele. Aquele foi o preço. Então, quando eu falar de preço, não coloque isso como cruz. Mas sim, existem coisas que você tem que fazer. Existem coisas que você vai passar por simplesmente você ter decidido seguir em um caminho. Uma pessoa, quando ela quer ser um empresário,
ela traça algumas metas na sua vida, ela coloca alguns pontos em sua vida, para ela alcançar aquilo que ela almeja, ser um empresário de sucesso. Se você quer ser um homem de Deus, um servo de Deus, com um grande ministério, você tem que traçar pontos na sua vida, traçar pontos no seu ministério, para que você venha alcançar isso. Mas para isso você vai passar por situações difíceis. Felipe, você está profetizando na minha vida que eu vou ter dificuldades, que eu vou sofrer? Não estou profetizando na sua vida que você vai passar necessidades ou que vai sofrer. Pelo contrário, eu não acredito que Deus tem sofrimento para ninguém, porque Ele já levou o sofrimento na cruz. Eu não acredito que Deus vai fazer você passar por nenhuma necessidade, porque todas as necessidades Ele já levou na cruz. Mas às vezes nós nos entregamos a situações que vão trazer em nossa vida as consequências a qual nós temos sofrido hoje. Muitas vezes você está no seu quarto chorando. Ah, Deus, minha vida está tão difícil, Pai, minha vida está tão complicada. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho feito tudo que o Senhor pediu, Deus, por que minha vida está assim? Irmão, se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem buscado, e mesmo assim você tem enfrentado dificuldades, deixa eu te falar, aceita isso na sua vida. É porque Deus está forjando você. É porque Deus está formando em você alguém que você nem pensa que vai ser. É porque Deus está preparando algo para você, que é aquilo que fala na palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É isso que Deus tem preparado para você. Então, se você sabe que você tem vivido um evangelho pleno, se você sabe que você tem vivido uma totalidade com Deus, uma busca constante com Deus, e mesmo assim, dificuldades em sua vida têm chegado, e você tem pensado em desistir, não desiste não. Está pertinho de você chegar onde Deus quer que você chegue. Não abandone o evangelho, não deixe ele. Eu ouvi uma palavra que eu achei muito interessante. O pregador ele falou que muitas pessoas nos dias de hoje, elas têm parado o seu ministério porque elas estão cansadas, e elas têm largado todo o seu ministério simplesmente porque estão cansadas. Aí foi onde ele falou assim: gente, se vocês estão cansados, não larguem o seu ministério, simplesmente deite e descanse. Descanse. Tá difícil? Descanse. Sabe, eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É isso, descansa. Descansa. Não deixe que nada, nem ninguém venha te afrontar ou venha tirar você do propósito que o Espírito Santo tem para você e tem te conduzido. A gente vai andar um pouquinho na Bíblia hoje, tá? Abre a Bíblia agora em 2 Timóteo. Em Atos. Atos 14. Eu quero mostrar para vocês que não é porque vocês passam por lutas, não é que vocês passam por situações difíceis que Deus não está com você, ou que você não está fazendo a vontade dEle. Aqui em Atos nós vamos falar sobre Paulo. Eu não sei você, mas eu não ouso falar que Paulo não andava na presença de Deus. E não existe na Bíblia alguém que sofreu mais, que passou por tantas lutas e por tantas dificuldades como Paulo. Não existe ninguém na Bíblia que passou por tantas situações difíceis, foi apedrejado, foi jogado para fora do que Paulo. Atos do capítulo 14, 19, fala assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, os quais, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Esse é Paulo, irmãos. Ele chegou para pregar, ele chegou para falar do amor de Deus, ele vivia uma vida com Deus,
ele vivia uma vida total de constância com Deus. Ele vivia um cara de oração, um cara de jejum. Um cara que ele mesmo falou: eu não fui ungido apóstolo não por homens, mas pelo próprio Senhor. O próprio Jesus apareceu para ele e ele teve um encontro totalmente radical. Num dia ele matava cristão, num dia ele era o cara mais temido por todos os crentes daquela época. No outro dia, ele era o perseguido. Ele passava por situações difíceis também, mas ele andava totalmente na presença de Deus. O que me chamou a atenção, de todos os versículos que falam sobre Paulo, de todos os livros que falam sobre Paulo, nesse versículo, é quando ele fala que a multidão apedrejaram ele e arrastaram ele. Muitas vezes você está na igreja, cercado de pessoas que você acha que te amam, e muitas vezes essas pessoas que te amam são as pessoas que te apedrejam, são as pessoas que te arrastam para fora achando que você está morto. Elas fazem coisas com você que aquilo te aflige, aquilo te deixa triste, aquilo te deixa abatido, te deixa angustiado. E você acha que ela vai vir te ajudar, te dar a mão? Não, eles começam a te arrastar para fora da igreja. Assim foi com Paulo, irmãos. E eles acharam que eles estavam mortos e deixou ele lá fora para morrer. Deixou ele lá fora porque achou bem assim: não, agora não tem mais jeito, matamos, é menos um cristão para nos atormentar. Mas deixa eu te falar, nem mesmo a multidão que te arrasta, que te apedreja, pode tirar aquilo que Deus colocou sobre você. Eles achavam que Paulo estava morto. Poderia até estar morto mesmo. Mas eles não sabiam que o Deus de Paulo ressuscita. E Paulo ressuscitou. E Paulo acordou. E Paulo foi levado por pessoas que realmente queriam ajudar ele naquele momento. E aquilo que eu falei, irmãos, Paulo vivia totalmente na presença de Deus. Filipe, então por que ele passou por tudo isso? Simplesmente para hoje ser considerado um dos maiores homens depois de Jesus na Bíblia. Só por isso que ele passou por tudo isso. Um cara que falava: seja meu imitador, meu imitador. Ele falava: olha, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Ou seja, ele tinha o próprio Cristo na vida dele, que ele falava: olha, se vocês me imitarem, fazer como eu estou fazendo, vocês vão estar fazendo como Cristo faz. E isso não impediu dele ser apedrejado, dele ser trancado, dele ser levantado, retirado da prisão por cordas. Se você for ler a história dele, você vai ver que ele foi retirado da prisão como se fosse um bandido, descendo através de cordas e um cesto. Esse é Paulo, irmãos. O cara que vivia na presença de Deus. E você tem reclamado que sua vida está ruim. Você tem reclamado que você tem passado por dificuldades. Para um pouquinho e pensa. Para que essas dificuldades chegaram até você? É um ditado do mundo que fala que o que não mata fortalece, mas é verdade. Aquilo que não te mata te fortalece. Você tem sido apedrejado, você levou pedras e pedras e pedras. Sabe aqueles lutadores de Muay Thai? Eles não têm que chutar a madeira para a perna deles ficar mais forte, para que eles não venham se machucar na hora da luta. E aqueles calos vão criando como se fosse uma espécie de escudos. Assim somos nós. Nós temos que passar por situações, nós temos que passar por dificuldades, para que o próprio Cristo venha ser estabelecido em nós e nada que venha nos atingir venha fazer efeito. Para finalizar, já está um pouco tarde, né? Eu ainda quero fazer algo com vocês. Abram a Bíblia agora em Atos 14. Atos 14 não, perdão. 2 Timóteo 4. Para que nós venhamos
nos alegrar naquilo que nós temos passado, naquilo que a gente tem passado, naquilo que tem acontecido em nós. Se eu não me engano, agora eu não me recordo qual é o livro que fica, mas fala assim: tende por motivo de grande prazer o passar por várias provações, não é isso, pastor? Onde é Tiago mesmo, né? Motivo de grande prazer o passar por várias provações. Porque quando você passa pela provação, quando você passa por ela, você cresce em Deus. Quando você passa por ela, você fica mais forte. Quando você passa por ela, nada mais pode te atingir. Sabe quando você passa por você tem algum medo na sua vida, de repente você enfrenta esse medo e você consegue passar por ele. Lá na frente, quando você for passar pelaquela situação novamente, aquilo não vai mais te afligir. Aquilo não vai mais te parar. Aquilo não vai mais fazer com que você desista de tudo. Sabe por quê? Porque você ficou mais forte, você já passou por aquilo. E assim como Paulo fala aqui em 2 Timóteo, depois de tudo que ele passou, ele está prevendo a sua morte. E ele fala assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação ao tempo da minha partida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe, irmãos, que nós venhamos ser como Paulo. Que todas essas lutas que nós temos passado durante todos os anos de nossa vida, enquanto a gente viver, que no final dela nós possamos chegar diante do Senhor, nos prostrar e falar: Deus, eu combati um bom combate, eu encerrei minha carreira aqui, Pai, e eu guardei a minha fé. E agora, Deus, eu me entrego para o Senhor, eu estou pronto, me leve. Que nada venha te parar, que nada venha te atingir. Que essa luta que você tem passado, guarde isso, essa luta que você tem passado, mesmo você estando na presença de Deus, ela veio para te fazer crescer. Essa luta que você tem passado, ela veio para fazer você se tornar uma pessoa melhor do que você é. Toda essa dificuldade a qual você tem passado, é porque Deus está te ensinando a servir Ele, ou na fartura, ou na pobreza. Quando você não tiver nada, ou quando você tiver tudo. Porque você pode ter tudo, mas tudo que você tem é de Deus. O dia que você tiver tudo e nada disso for de Deus, você não tem nada. Nada. Mas o dia que você não tiver, você pensar que você não tem nada, que você não tem carro do ano, que você não tem carro zero, que você não tem casa boa, mas você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Mas deixa eu te falar, aí é nesse dia que Ele vai vir também te abençoar com tudo aquilo que você precisa, com tudo aquilo que você sonha. Sabe por quê? Porque Ele sabe que nada mais daquilo, nada mais do que é terreno te prende. Se coloque de pé, amém? Aquilo que eu falei, que o pastor me lembrou, que é Tiago 1, 2, 3 e 4. Tem por motivo grande prazer o passar por provações. Em Tiago. Eu não vou falar para você vir aqui na frente. Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento. Se você tem passado por lutas em sua vida, se determinadas situações em sua vida têm te feito parar, tem te feito desistir, eu queria que você entregasse tudo isso hoje para Deus. Lara, eu queria que você entregasse para Deus nessa noite. Nós começamos falando o quê? Descansar, eu descanso em Ti.
E antes disso foi cantado que em teus braços é o meu descanso. Eu queria que nessa noite nós cantássemos isso mais uma vez. Não importa o que você tem passado, creia que tudo que você tem passado vai te fazer melhor do que hoje. Tudo que você tem passado é, sabe para quê? Para o seu testemunho lá na frente arrastar multidões. Tudo que você tem passado, acredite que você vai crescer e que mais na frente nada mais vai te abalar. Sabe por quê? Porque aquele que está com o guarda de Israel não tem medo, porque sabe que ele não cochila, sabe que ele não dorme, sabe que a todo momento ele está te olhando, sabe que a todo momento ele está visitando você. Você sabe que você pode descansar, por quê? Porque ele está zelando de você, ele está cuidando de você. Você tem sofrido? Glória a Deus. Você tem passado por lutas? Aleluia. Não questione a Deus. Não questione aquilo que você tem passado. Não murmure. Quem é você para murmurar? Diante das lutas que têm acontecido, diante daquilo que você tem passado. Existem pessoas que estão passando por situações piores que vocês. Feche seus olhos agora. Deixa eu orar por você. Espírito Santo, nessa noite, ó Pai, eu peço que o Senhor venha, ó Deus, com uma unção, ó Deus, de aquebrantamento, ó Pai. Deus, em todas as lutas, ó Deus, que a Tua igreja tem passado, ó Pai, que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem proporcionado, ó Deus, para elas, ó Deus, elas venham ser gratas, ó Deus, porque o Senhor, Deus, tem cuidado e tem guardado elas, ó Pai. E o Senhor tem ensinado elas, ó Deus, a ser bons guerreiros, ó Pai. Um soldado, ó Deus, um soldado, ó Pai, privilegiado, se torna um soldado, ó Deus, bom, depois que ele passa, ó Deus, pela guerra. Então, se nós estamos passando pela guerra, ó Deus, é porque o Senhor, ó Deus, vai nos levantar e nos dar a vitória sobre essa guerra. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Comece a orar agora, irmãos. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, oh, em teus braços é o meu descanso, 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 oh, em teus braços é o meu descanso. Pai, nessa noite, ó Deus, nós venhamos, ó Deus, entender, ó Pai, que não há outro lugar. Nós venhamos entender, Deus,
aqui, ó Pai, é sim o lugar qual o Senhor nos chamou. Esse é o lugar que o Senhor estabeleceu para nós, ó Deus. E não é porque nós temos passado lutas, ó Deus, que o Senhor não nos chamou para estar aqui. Pai, nós entregamos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, a nossa vida ao Senhor. Porque em teus braços, ó Deus, é o meu descanso. Independente da luta ou da situação, o Senhor é o meu descanso. O Senhor, ó Pai, é aquele que me guarda. O Senhor é quem me guarda. Os braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu